E aí, pessoal, bem-vindos! Chegamos ao nosso último episódio, o oitavo, que encerra essa nossa jornada sobre o que é o Evangelho. E hoje a gente tem uma missão, viu? Aprender a proteger o tesouro que a gente recebeu. Porque existem versões falsificadas por aí. Versões que parecem cristãs, mas que no fim das contas não salvam ninguém. O nosso tema é exatamente esse: falsos evangelhos. Olha, vamos começar com uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável, mas é fundamental. Pensa comigo. É possível alguém usar a palavra evangelho, falar sobre o evangelho e mesmo assim estar anunciando algo que na verdade não salva? A resposta, gente, infelizmente, é um sonoro sim. E é exatamente por isso que essa nossa conversa de hoje é tão, mas tão importante. Sabe por quê? Porque a palavra evangelho hoje em dia está em todo canto. A gente ouve um monte de mensagens que usam versículos, usam o nome de Jesus, usam toda aquela linguagem cristã que a gente conhece. Mas, se a gente para olhar com um pouquinho mais de atenção, o centro da mensagem não é Cristo. O centro, na verdade, acaba sendo outra coisa. Às vezes é a promessa de prosperidade, de ficar rico. Outras vezes é sobre levantar a autoestima, sabe? Ou então foca na nossa performance moral, no que a gente tem que fazer. Pode ser também uma causa de ativismo, ou até mesmo a ideia de um Deus que é legalzinho, mas que nunca confronta o nosso pecado. Então, a nossa ideia central hoje é bem direta, mas é vital. Existe um único evangelho, um só, que realmente salva. Qualquer outra coisa que tente tomar o lugar dele, não importa o quão convincente pareça, é uma falsificação. E saber diferenciar o verdadeiro do falso, sabe? Ter esse discernimento, isso não é arrogância, não é ser o dono da verdade. É um ato de amor. E olha, é muito importante deixar isso bem claro. Ter discernimento não é sair por aí fazendo caça às bruxas, sabe? Não é sobre atacar pessoas cheio de orgulho teológico. Pelo contrário, é um ato de amor genuíno. Primeiro, amor pela verdade que Deus nos deu. E segundo, amor pelas pessoas. Porque, gente, um erro na mensagem do Evangelho, isso destrói a única esperança que alguém pode ter de salvação. É sério demais. Mas por que essa seriedade toda? De onde vem essa urgência? Bom, para o apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Gálatas, isso aqui não era um detalhezinho, uma coisinha secundária. Mexer no Evangelho era e continua sendo uma questão de vida ou morte. Morte espiritual. Olha só o peso do que ele escreve, presta atenção. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A palavra é essa, amaldiçoado. Em grego, anátema. Paulo está dizendo que não importa a fonte, nem que fosse ele mesmo ou até um ser celestial, se a mensagem for diferente, ela está sob maldição. Isso mostra pra gente que o evangelho não é um acessório, um enfeite da fé. Ele é o coração pulsante. Então, aqui está o ponto-chave. A gente precisa aprender a diferenciar as coisas. Uma coisa é uma discordância menor, sabe? Sobre doutrinas que não são centrais, ou sobre estilos de louvor, coisas assim. Outra coisa, completamente diferente, é um evangelho diferente. Um outro evangelho não é só uma versão com um sotaque diferente, é uma falsificação total. Ele apresenta um Cristo que não é o da Bíblia, um caminho para a salvação que não funciona e, no fim das contas, uma esperança que é completamente falsa. Bom, então que tal a gente dar uma olhada em algumas dessas falsificações mais comuns que rolam por aí? Vamos fazer uma espécie de galeria dos evangelhos distorcidos. Porque reconhecer o falso é o primeiro grande passo para a gente se agarrar com força no verdadeiro. Vamos começar com o primeiro, que talvez seja um dos mais famosos, ou infames, o tal do Evangelho da Prosperidade. A ideia aqui é que Cristo vira uma espécie de garantia para a gente ter saúde e riqueza aqui na Terra. Ele deixa de ser o reconciliador de pecadores com Deus e vira um meio para se alcançar um fim, conquistar dinheiro, saúde, sucesso. A cruz, nesse cenário, vira só um instrumento de vitória terrena. Só que o evangelho da Bíblia não é um contrato para a gente ter uma vida confortável, né? É a boa notícia de que fomos reconciliados com Deus, que temos vida eterna e que somos chamados para seguir a Cristo, mesmo que isso signifique passar por dificuldades. Agora, vamos para outra distorção, uma que basicamente nos bota para construir nossa própria escada para o céu. É o evangelho do moralismo, ou do legalismo. A mensagem aqui é basicamente: se esforce o suficiente, seja bonzinho o suficiente, que aí Deus te aceita. Nesse esquema, Cristo vira só um complemento para o nosso esforço e não o salvador único e suficiente. Mas a Bíblia é cristalina sobre isso, né? A gente é justificado pela fé e não pelo que a gente faz. As boas obras, elas são o resultado, o fruto da salvação e não a causa dela. É uma inversão perigosa. Agora, se a gente for para o outro extremo,
o oposto total do legalismo. A gente encontra o evangelho da graça barata. É aquela ideia de que, Deus me aceita do jeito que eu sou, então tanto faz como eu vivo. Mas, gente, isso não tem nada a ver com a graça que a gente vê na Bíblia. A graça de verdade não é um tapete para a gente esconder o pecado. Ela nos salva do poder do pecado. É como o apóstolo Paulo pergunta lá em Romanos, capítulo 6. A gente vai continuar pecando para que a graça aumente? E ele mesmo responde, de modo nenhum. A graça que salva é uma graça que transforma, que nos ensina a viver de um jeito santo. O próximo da nossa lista é um bem sutil, viu? E ele se encaixa perfeitamente na nossa cultura atual. É o evangelho terapêutico. Aqui, o problema principal do ser humano deixa de ser o pecado contra um Deus que é santo e passa a ser a baixa autoestima, a dor emocional. E aí Jesus vira uma ferramenta para a gente se sentir melhor, para afirmar nossa autoimagem. Claro que o evangelho traz cura, traz consolo com certeza, mas ele começa com um diagnóstico verdadeiro. Nós somos pecadores e precisamos desesperadamente de reconciliação com Deus. Se a gente tira a realidade do pecado da equação, a cruz simplesmente perde todo o seu sentido. E para fechar essa nossa galeria, vamos falar sobre a redução do evangelho a um mero projeto de ativismo social. Nessa distorção, o reino de Deus vira sinônimo de influência política, de poder, e a cruz se torna um símbolo de militância por alguma causa aqui da Terra. É claro, isso é muito importante. O evangelho verdadeiro tem implicações sociais gigantescas. Ele nos chama a amar o próximo, a buscar a justiça. Mas essas coisas são o resultado do evangelho, não o evangelho em si. A gente não pode substituir a boa notícia principal, que é a reconciliação de pessoas com Deus através de Cristo, por um projeto de melhoria do mundo. Ufa! Depois de ver todos esses exemplos, fica a pergunta: como é que a gente faz para ter discernimento? Como não ser ingênuo e aceitar qualquer coisa, mas também não virar um paranoico que rejeita tudo? A gente precisa de uma ferramenta, um filtro. E eu quero propor aqui 4 perguntas bem simples e essenciais que podem ajudar demais. Pega qualquer mensagem que você ouvir e passe por esse filtro aqui. Pergunta número 1. Quem é Jesus nessa mensagem? Ele é o Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou? Ou é só um bom mestre, um exemplo a ser seguido? Pergunta 2. O que a cruz realizou? Ela foi o pagamento, a expiação pelos nossos pecados? Ou foi só um grande exemplo de amor? Terceiro, como uma pessoa é salva? É 100% pela graça de Deus através da fé? Ou o nosso esforço, o nosso mérito entra na conta? E por último, pergunta 4. O que esse evangelho exige da gente? Ele chama ao arrependimento, a uma vida de submissão a Cristo, ou ele foca só em autoafirmação, em se sentir bem? E assim a gente chega ao final não só dessa análise, mas da nossa série inteira. E para fechar, vamos voltar nosso foco para a beleza, para o poder e para a glória do Evangelho de verdade, o autêntico, esse tesouro incrível que nós fomos chamados para guardar. Então vamos recapitular, vamos lembrar o que é o verdadeiro evangelho. É a boa notícia que vem de Deus, sobre o reino dele. Uma notícia totalmente centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, na sua morte pelos nossos pecados e na sua ressurreição vitoriosa. É uma notícia que a gente recebe não por merecer, mas unicamente pela graça, por meio da fé e do arrependimento. E qual o resultado disso tudo? Uma vida completamente transformada que naturalmente começa a produzir boas obras, tudo para a glória de Deus. E a pergunta que fica, a questão final e decisiva para cada um de nós é essa. Depois de tudo que a gente viu, depois de entender o quão precioso é o Evangelho e o quão perigosas são as distorções, qual vai ser a nossa atitude? A gente vai valorizar, proteger e anunciar esse tesouro? Ou vamos acabar trocando ele por uma imitação barata que, no final das contas, não pode salvar ninguém? Porque no fim de tudo, o Evangelho não é sobre a gente. Não é sobre a nossa prosperidade, a nossa moralidade, nem sobre os nossos sentimentos. É sobre a glória de um Deus que, em seu amor, decide salvar pecadores através de Jesus Cristo. E é por isso que a gente termina com essa frase Soli Deo Gloria, que significa somente a Deus seja toda a glória.